Falaremos de dados vitais, a parte de temperatura. Temperatura, alguns dados técnicos aqui. Termômetro de mercúrio, por exemplo, ele pode ser colocado embaixo da língua do paciente. Se espera mais ou menos 3 minutos e daí você já tem a temperatura. Hoje em dia se usa pouco porque, ou praticamente já não se vende mais termômetro de mercúrio, porque tem a intoxicação pelo mercúrio, então principalmente na forma inalatória, né? Então está proibido hoje em dia usar o termômetro de mercúrio, mas pode ser tanto oral colocado quanto axilar. Você substituiu por o termômetro digital, que normalmente se coloca embaixo da axila, mas pode ser colocado via oral também, embaixo da língua. Está pronto em 1 minuto. Tem que ter o cuidado no caso da axila, que a axila esteja seca. Temperatura aqui com o termômetro com infravermelho colocado no ouvido, né? Ela também é pronta rapidamente, em 3 segundos, principalmente se usa em criança, principalmente. Se chama termômetro por infravermelho, por estímulo fotoelétrico na membrana timpânica. Não pode haver rolha para verificar a temperatura. Temperatura retal tem esse formato do termômetro, esse comprimento. Se introduz via retal, fica pronto em 1 minuto. Se introduz assim na direção umbigo, na inspiração profunda, em torno de 3 a 5 centímetros para dentro do reto. A temperatura retal, só um parênteses antes de entrar nesse gráfico aqui, é que ela é útil, por exemplo, para você diferenciar processos inflamatórios peritoneais, como apendicite, por exemplo, porque se você comparar a temperatura axilar e a temperatura retal, não pode ter mais que 1 grau normalmente de diferença. Já na apendicite vai ter mais que 1 grau, a temperatura retal vai ser maior que 1 grau em relação ao axilar. E na trombose mesentérica vai ocorrer ao contrário, a temperatura retal vai ser menor paradoxalmente do que a axilar, né? Neste gráfico temperatura, nós podemos observar a variação diária de temperatura, sendo mais alta entre 9 e 11 da manhã e entre 16 e 20 horas, e mais baixa às 6 da manhã. Esse é o ciclo circadiano da temperatura, considerando a temperatura normal entre 35,5 a 37, verificando na axila do paciente, né? Nós temos aqui que a temperatura, normalmente, a gente botou esses números assim para facilitar a compreensão, mas ela varia de 36,8 mais ou menos 0,4, sendo que na oral você acrescenta mais 0,4 a essa temperatura e na retal mais 0,6. Normalmente a temperatura varia, como vocês estão vendo aqui, entre mais ou menos 0,5 e 1 grau, nunca mais do que isso, né? E quando você tem uma elevação de mais que 1 grau, normalmente você acompanha de um aumento do pulso, em 7% do pulso basal. A temperatura oral, ela pode às vezes ser baixa um pouco em decorrência da respiração, então por isso não se deve verificar a temperatura após os esforços físicos. A temperatura, por outro lado, axilar ou qualquer temperatura, ela pode no ciclo menstrual sofrer algumas interferências, sendo que na ovulação é um pouco mais alta e na menstruação mais baixa. Na ovulação chega até 37,2 e máximo 37,3, né? O paciente também, se comer alguma coisa fria ou quente, pode alterar a temperatura oral, se for verificado oral, né? E também uma situação aqui interessante é que a temperatura mais próxima à temperatura central é a esofágica, só que não tem como medir a temperatura esofágica, mas a outra que se aproxima muito da temperatura central é a temperatura da membrana timpânica, né? Só que ela é um pouquinho errática, né? Mas ela se aproxima, você tem que verificar várias vezes, digamos assim. Nós estamos nesse gráfico aqui, temperatura normal, que vai de 35,5, como já colocamos ali a 37 na axila. Acima de 37 febre, mas menor que 41,1, porque se for maior que 41,1 se chama hipertermia e abaixo de 35,5 hipotermia, né? Alguns autores consideram então a hipotermia com a temperatura normal como apirexia, a febre como pirexia e a hipertermia como hiperpirexia. Ainda temos que saber que a temperatura quando tem febre, né, o paciente quando tem febre ele vai ter sintomas de síndrome febril, principalmente quando tem infecção como causa da febre. Essa síndrome febril se caracteriza por astenia, anorexia,
taxifimia, taquicardia, taquipneia, sudorese, calafrios, enfim, náuseas, vômitos, convulsões em idosos, delírio. Então, normalmente quando tem síndrome febril, você sabe que está frente a uma infecção. E as infecções dão geralmente a temperatura entre 37 e 41,1. Já se não tem síndrome febril, paciente sem síndrome febril, você vai pensar em outras causas de febre, como neoplasias, colagenoses ou até medicamentos, né? Quando o paciente tem hipertermia, você pode ter a hipertermia é um quadro grave, assim, que pode dar rigidez muscular, alucinação desde o início, aumento da CPK, como pela rhabdomiólise, insuficiência renal pela obstrução, né, desses mioglobinas nos túbulos renais, hipercapnia, hiperpotassemia, acidose, enfim, lesão cerebral irreversível e óbito. E isso acontece nas hiperpirexias ou hipertermia maligna, síndrome neuroléptica maligna e intermação, né, que pode ocorrer em idosos, né. Nós temos o próximo slide. Ainda falando primeiro, antes do próximo slide, sobre esta peculiaridade da temperatura. Entre 37 a temperatura e 38, nós temos uma febre baixa. Entre 38 e 39, febre moderada, e acima de 39, febre alta. Sendo que febrícula vai até 37,5. Então, quer dizer, na verdade, a partir de 37,5, né, até 37,5, assim, 37,3, porque lembrar que a ovulação ela pode ocorrer até 37,3. A 37,5 é febrícula, 37,5 em diante é febre baixa, até 38, né? Muito bem. E febre de origem obscura é um conceito também que pode acontecer, que são febres acima de 38,3 em média, com 3 semanas de evolução, 3 dias de internação ou investigação hospitalar. Alguns autores antigamente consideravam assim, uma semana de internação hospitalar sem a causa estabelecida, ou 3 visitas ambulatoriais sem saber a causa dessa febre, né? E por um período de 3 semanas de uma febre média de 38,3. Isso é febre de origem obscura ou desconhecida ou indeterminada, FOI, né? Também chamado. Aqui temos neste slide os tipos e padrões de temperatura, os gráficos de temperatura que podem te auxiliar no diagnóstico, olhando o gráfico, mas tem que pedir para o paciente fazer o gráfico, ou você estar verificando durante a internação do paciente. Por exemplo, se o paciente tem uma febre, que normalmente está sempre febril o paciente, mas que a variação vai até 1 grau no máximo, sem períodos de apirexia, você tem como causas possíveis, né, pneumonia, febre tifoide e endocardite, né. Se o paciente, por outro lado, tem variações de temperatura maior que 1 grau, né, como vocês estão vendo ali, mas também ele não tem períodos sem febre, ou seja, sem apirexia, portanto, também a mesma causa, pneumonia, mas aqui entra sepse, tuberculose e tripanossomíase, né, como possíveis causas da febre renitente. Se o paciente, por outro lado, tem surtos febris e apirexia em períodos curtos, como por exemplo, você vê aqui, a cada 3 dias tem febre terçã. Às vezes pode ter 4 dias, que é febre quartã. A febre terçã é pelo Plasmodium falciparum, da malária. A febre quartã é pelo Plasmodium vivax. Existe também a febre quintana, que é a cada 5 dias, então, por Rickettsia quintana. E também filariose podem fazer esse tipo de febre. Mas também tem outros parasitas, como ameba, esquistossoma, né, também podem fazer, até fungos, inclusive, podem fazer febre a cada 5 dias. Temos também a febre chamada febre ondulante, a cada semana, uma semana com febre, outra semana sem febre, por exemplo, uma semana com febre, outra sem febre. Também chamado recorrente essa febre, são surtos febris, né, com períodos de apirexia longos, né. E a característica é a febre de Pio-Epstein do linfoma de Hodgkin, né? Mas também pode ocorrer na brucelose, na borrelia, na síndrome da arranhadura do gato, nas prostatites crônicas, doença de Still, doença de Crohn, né? Febre familiar do Mediterrâneo, enfim, essas são as principais causas. Temos também ainda a febre dromedária, que são 2 picos de febre, né?
surtos febris e apirexia em períodos curtos. O clássico é dengue, né, que faz isso, né? Febre dromedária, por causa de um camelo, né? O comportamento. Então, bom, quem descreveu isso tinha muita imaginação para perceber que isso aí parecia corcovas do camelo, né? Temos a febre errática, que não tem assim um padrão, tem variações maior que 1 grau, às vezes tem apirexia, às vezes não tem. Febre errática ou éctica, também chamada anasepse, empiemas, abscessos. Temos a febre cíclica, por último aqui. A cada 21 dias tem febre. Essa é uma doença hematológica chamada neutropenia cíclica. Então, muito bem, pessoal, era isso que eu tinha que falar.